Bom dia, o meu nome é Marciele Cristina Massanares, eu sou professora de filosofia, sou formada em filosofia, também em pedagogia, tenho uma pós de docência do ensino superior e eu estou cursando atualmente uma pós de educação especial. Hoje eu quero apresentar para vocês uma aula de filosofia. Qual é o objetivo da nossa aula? O objetivo da nossa aula é conhecer o conceito e a definição de filosofia e é também compreender as principais características da filosofia e também falar sobre as principais divisões históricas da filosofia. Então vamos lá, vamos começar. O que é filosofia? Então, a filosofia, ela é considerada, um estado de consciência disperso. Ela também é considerada um estado de consciência investigativo. Ela é considerada problematizadora, Ela vai nos levar a criar um amor pela sabedoria, pelo conhecimento. A filosofia, ela também vai fazer com que façamos uma reflexão sobre si, e sobre o mundo em que nós estamos vivendo. Eu gosto bastante de fazer a comparação, da atualidade com a visão dos filósofos. A palavra filosofia, ela é formada por philos, que quer dizer amor ou amizade, e sofia, que quer dizer sabedoria. Ou seja, nós podemos dizer que essa palavra, filosofia, nós comparamos com amor à sabedoria, Que a sabedoria, ela vai caminhar junto com a filosofia, sendo uma forma de caminhar, uma forma de se chegar a algum lugar, a algum conhecimento. Ainda que os povos antigos, como por exemplo os chineses, os incas, os maias, os astecas, entre outros, eles tenham desenvolvido algum tipo de conhecimento, de sabedoria filosófica, ela foi, ainda que eles tenham desenvolvido, a filosofia, ela ficou mesma conhecida com os gregos, Por isso que ela costuma ser atribuída a sua criação com os gregos antigos. Por quê? Porque ela surgiu se depurando da mitologia grega, com o sistema de crenças da Grécia, e ela passou a ser uma nova forma de pensar. E os gregos que fizeram essa especulação racional, essas reflexões, essas indagações. A filosofia, ela também pode ser entendida como uma fonte original de todas as ciências que nós conhecemos atualmente. Por quê? Porque os primeiros filósofos, eles eram matemáticos, historiadores, geógrafos, físicos. Por isso que a filosofia, ela tem vários campos de investigações. Quais são esses campos? A lógica, a metafísica, a ética, a política, a epistemologia, a filosofia da ciência. A história da filosofia, ela costuma ser dividida em 4 períodos, que nós chamamos de filosofia antiga, filosofia medieval, a filosofia moderna e a filosofia contemporânea. Então, a filosofia antiga, ela aconteceu no século 7 a.C., a filosofia medieval no século 5, a filosofia moderna no século 11 e a filosofia contemporânea, mais ou menos, no século XIX até o período atual, tá? Então, esses são
as divisões, né, os períodos da filosofia. Filosofia antiga, filosofia medieval, filosofia moderna e filosofia contemporânea. A filosofia, ela surgiu então, né, na Grécia Antiga, onde foi considerado o seu berço, né, o berço da filosofia. Ela, então, é considerada uma reflexão crítica sobre quem somos, sobre o mundo onde vivemos, né? O que nós vamos estudar? Nós vamos falar sobre as visões dos filósofos, nós vamos fazer comparações, né, com a nossa realidade. Eu gosto bastante de fazer comparações com a nossa realidade, com o que nós estamos vivendo e com o pensamento dos filósofos, né? Então nós vamos o quê? Você, por exemplo, já ouviu falar sobre a mitologia grega? Já ouviu falar que a filosofia, ela surgiu rompendo com os mitos gregos, né? Quais são as relações entre os mitos e a filosofia? Então nós vamos estudar ali essas relações, essas características, né? Quais as funções? Quando nós falamos sobre os mitos, né? Nós temos que ressaltar que os mitos, eles eram considerados o quê? Eles eram considerados narrativas, né? E essas narrativas, elas eram criadas com o objetivo de explicar o mundo, explicar as coisas que eram criadas no mundo, né? Por meio dos deuses, por meio das forças sobrenaturais. A palavra mito, ela vem do grego, né? Que significa o quê? Significa discurso, mensagem, significa narrativa fabulosa. Os mitos, eles faziam parte de uma tradição oral e eles foram redigidos na forma escrita pela primeira vez na obra A Ilíada e na Odisseia de Homero e nas epopeias poéticas, né? Essas obras, elas são clássicos da mitologia grega e elas vão narrar as histórias dos deuses, dos heróis, da criação do mundo. Então, quando a gente falar sobre a mitologia grega, nós iremos abordar sobre isso, né? Sobre a mitologia grega, sobre os heróis, sobre a criação do mundo, quais eram as explicações, quais eram os personagens que eram caracterizados como modelos, né, para a civilização grega. Qual que era o objetivo desses personagens? Por que eles utilizavam esses personagens para dar essas explicações? E para a gente finalizar a nossa aula de hoje, eu vou deixar aqui uma atividade e a nossa atividade será a seguinte: vocês irão escrever, né, um acróstico com a palavra filosofia. Vão escrever lá a palavra filosofia em forma de acróstico e vocês vão colocar definições para a palavra filosofia. Então, vocês vão analisar lá, né, tudo que a gente conversou e vocês vão colocar para mim uma definição para cada letra da palavra filosofia. Então, vocês irão escrever para mim, né, em forma de acróstico, a palavra filosofia e para cada letra, vocês irão colocar para mim uma definição de acordo com o que nós conversamos aqui, tá? Então, cada letrinha dessa, você vai colocar para mim uma definição do que você entendeu sobre o componente curricular filosofia, certo? Então, essa é a nossa aula de hoje.